Queridos, graça e paz, né? Boa noite. Você sentou, vai ficar de pé, tá certo? Amém? Por gentileza. Nós vamos hoje para o livro de Josué. Você vai lá para o livro de Josué. Você não vai com Josué lutar em Jericó. Nós vamos passar de Jericó. Josué capítulo 7. Gostaria de compartilhar esse texto ao nosso coração no dia de hoje. Josué capítulo 7. Amém? O texto sagrado diz assim: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles, e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, eles e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o teu rosto, sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casas que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Verso 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor Deus de Israel, e renda louvores a Ele. E conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata, e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas, e as peguei para mim,
e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, e tudo o que ele tinha os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Vocês podem sentar, por gentileza. Essa semana eu estava pensando em compartilhar um outro texto com os irmãos, né? Mas interessante que sempre o Senhor me direcionava a esse texto, capítulo 7. E eu relutei com Deus porque eu já preguei esse texto aqui, não sei quando. Eu não guardo meus sermões, não arquivo meus sermões. Mas em outra oportunidade eu compartilhei esse texto aqui com os irmãos. Não lembro que tema dei, não lembro o que falei. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, eu gostaria de compartilhar mais uma vez esse texto em Josué capítulo 4. E o tema para esse texto, para essa pregação dessa noite é o seguinte: pecado oculto. Pecado oculto. O capítulo de número 6, ele é uma narrativa onde mostra como Josué orientou, preparou os israelitas para a guerra contra a cidade de Jericó. Depois de passar o Jordão, o grande desafio, o primeiro desafio do povo de Israel era Jericó, uma cidade intransponível, humanamente falando, com um exército fortíssimo, com muros muito altos, com muita tática militar. E o exército de Israel, entrando naquela terra, ele não tinha experiência militar alguma. Eles nunca tinham lutado com praticamente ninguém. Eles entraram naquela terra sem estratégia, sem capacitação militar, e estão diante de um grande desafio no capítulo 6, que é a derrubada dos muros. E Deus dá estratégia àquele povo. Ele diz que aquele povo deveria rodear a cidade por 6 dias, os 6 primeiros dias apenas uma vez, sem dar uma palavra. Mas no 7º dia, eles rodeavam ela 6 vezes, e mais uma vez fazendo a sétima circunferência sobre aquela cidade. E na 7ª oportunidade que eles rodeassem a cidade, eles deveriam gritar, e as muralhas cairiam como caíram. Mas Deus faz uma observação importante acerca da derrubada de Jericó. Está no capítulo 6, verso 18, quando ele diz o seguinte: quanto a vocês, o povo de Israel, cuide para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de a terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornaria maldito o arraial de Israel e traria a confusão a ele. Verso 19: porém toda a prata, o ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Qual era a ordem de Deus? Após as muralhas ruírem e eles matarem todos os habitantes de Jericó, exceto a família de Raabe, eles deveriam pegar o despojo e não tomarem para si, porque o despojo era do Senhor. A gente sabe, lendo o livro de Josué, nos dá uma informação mais na frente, que esse despojo era para a construção futura do templo do Senhor. Então, se apossar daquilo, da prata, do ouro, de uma capa babilônica, do que quer que seja de Jericó, era considerado maldição. Essa era a ordem. E o capítulo 7, ele narra exatamente o seguinte: o pecado em oculto de apenas uma pessoa. Eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso 1 e o verso 21, nós vamos ler ambos. O verso 1 diz o seguinte: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas,
Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Verso 21, por gentileza. Olha o que Acã diz: quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Verso 1 e verso 21. Primeiro ponto que eu gostaria de falar nessa noite: a desobediência. Um soldado apenas, no meio de milhares de israelitas, resolveu desobedecer a Deus. E apenas ele se apossou de alguns bens preciosos e os guardou em sua tenda. Uma coisa importante eu quero relembrar: Israel vinha de uma grande vitória, a derrubada dos muros de Jericó, diante de um grande exército, diante de uma muralha intransponível. E agora, o próximo obstáculo dele é a cidade de Ai. É a cidade de Ai. Uma cidade bem menos inferior do que a cidade de Jericó. Bem menos protegida do que a cidade de Jericó. E já de primeira eu gostaria de dizer uma coisa aqui para você. Esse capítulo 7, ele nos dá uma primeira lição importantíssima aqui nessa noite. Qual? Que o segredo da nação de Israel, como também que o segredo da igreja, é a presença do Senhor no nosso meio. Meus queridos irmãos, o segredo da vitória, o segredo da nossa força, é se o Senhor estar conosco. No momento em que o Senhor se afastar de nós, no momento em que Deus não fizer mais parte de um projeto nosso, seja de um casamento, seja de um trabalho, seja de um ministério, seja do que for, se Deus não fizer mais parte desse trabalho conosco, nós travaremos batalhas e nós seremos derrotados. Eu poderia dizer algo aqui a você importantíssimo: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas se o Senhor é contra nós, nesse exato momento Deus se volta contra o seu povo, por conta de um pecado de apenas um homem. Que coisa! Eu gostaria de fazer outro lembrete aqui a você, ainda com base no verso 1 do capítulo de número 7. Só existe apenas uma coisa que coloca Deus contra o seu povo, e não é pecado. Eu vou repetir: só existe uma única coisa que coloca Deus contra o seu povo, e não é pecado, mas sim o pecado não confessado, o pecado escondido, o pecado não tratado. Quando Deus deixa, irmãos, de estar nos nossos projetos, quando nós estamos em pecado e não o confessamos, quando nós estamos em pecado e não o tratamos. Pastor, base bíblica para isso, meu querido, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual é o ponto aqui? Me permita um parêntese. Apocalipse capítulo 2, na altura do verso 5, Deus falando, o Cristo falando com a igreja de Éfeso. Quando Ele manda que a igreja de Éfeso volte ao primeiro amor, Cristo não diz à igreja de Éfeso o seguinte: faça um culto mais descolado, faça um culto mais dinâmico. Não. A ordem de Deus para aquela igreja é o seguinte: para que eu não me retire, não retire o candelabro, a minha presença do meio de vocês, arrependam-se. Arrependam-se. E esse é o grande ponto desse capítulo 7 de Josué. Olhe para o verso 21, vamos reler. Olhe bem, aqui está a dinâmica do pecado, no verso número 21. Vou reler. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Meus irmãos, esse verso 21, ele nos apresenta a dinâmica do pecado. Por que eu digo isso? Primeiro Acã vê, depois ele cobiça, em seguida ele toma para si, e por último ele esconde.
Está aqui toda a dinâmica do pecado. É exatamente assim que o pecado funciona. Primeiro, coloca-se os olhos onde não devemos. Segundo, cobiçamos o que vimos. Em seguida, nós damos um jeito de tomar ou praticar tal coisa. E por fim, nós escondemos os rastros, para que ninguém saiba o que fizemos. Como isso é claro nesse verso 21. Por que nós escondemos? Porque a nossa consciência diz que algo está errado. Foi assim com Acã, e ele preferiu ocultar. Foi assim que Acã fez. Deixe-me lhe dar um conselho aqui nessa noite. Em oração, peça a Deus, se é o caso, que lhe mostre o Acã que habita dentro de você. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma frase muito interessante de Martinho Lutero, ele diz o seguinte, olha: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Sabe qual é o ponto aqui? Todos nós que estamos aqui, mesmo regenerados, mesmo, irmãos, justificados por Cristo, nós temos um homem não regenerado dentro de nós. Que para esse homem não tem regeneração, o velho homem. É cruz. Você tem que crucificá-lo todos os dias. E quem você alimentar melhor, seja o novo homem, ou seja o velho homem, é esse que vai lhe sobressair. É esse velho homem que faz você cobiçar. É esse velho homem que faz você colocar os olhos numa coisa que não é sua, e tentar se apossar dela, e depois esconder. Não é o novo homem, é o velho homem. Portanto, para esse velho homem, nós temos que crucificá-lo todos os dias. Ponto 2. Se o ponto 1 é desobediência, o ponto 2, ele trata sobre a derrota. Verso 2 ao verso 5, queridos. Por gentileza, olha o que o texto nos diz. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles, e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Vamos parar um pouquinho aqui. Coloque de uma vez por toda na sua mente: Deus não premia o erro. Você é regenerado, você é cristão, você é povo de Deus. Deus não premia o erro. Uma coisa interessante no verso 1, né? A ira do Senhor se acendeu sobre os filhos de Israel. E eu me perguntava, mas Deus só foi Acã. E por que a ira do Senhor estava sobre todo o povo? Está aqui uma doutrina que nós defendemos, a doutrina da aliança. Meus amados, quem pecou foi Acã. E por que o texto não diz que a ira do Senhor se acendeu contra Acã? Mas nos diz no verso 1 que a ira do Senhor se acendeu contra o povo dele. Por quê, pastor? Porque nós somos o povo da aliança. Nós fazemos parte da mesma família. O pecado de um é o pecado de todos. Essa é a grande realidade. Os pecados no meio do povo de Deus têm que serem tratados, queridos, em amor. É nossa obrigação. Presta atenção nisso aqui. É sua obrigação não apenas do pastor, mas é sua obrigação com brandura, com sabedoria, com amor, corrigir um irmão faltoso.
Se você percebe que o irmão está em falta, meus queridos, Paulo diz lá em Coríntios que nós temos o ministério da reconciliação. É obrigação sua. Se você vê alguém desviado em um caminho, em um lugar que não glorifica a Deus, você tem autoridade em amor de repreendê-lo, porque nós somos um corpo, nós fazemos parte da aliança. O pecado foi de Acã, mas veja que Deus trata coletivamente o pecado. Isso é muito, irmãos, isso é muito sério. Mas é uma coisa que me chama a atenção do verso 2 ao verso 5, é que Josué está no automático. Ele manda que uns espias vão lá, olhem aquela terra, façam um relatório e tragam para ele, sabe? Ele mandou um grupo de espiões fazer esse reconhecimento. O que é que eu entendo aqui nessa noite? Que Josué não consulta Deus para saber se era da vontade de Deus que ele fosse a Ai ou não. Isso não se parece conosco? Quantas e quantas vezes nossos projetos não são alvos de oração por nós mesmos? Quantas e quantas vezes nossas decisões, elas não são regadas à oração? Quantas e quantas vezes, irmãos, nós estamos no automático, indo para o culto, vindo para a EBD, orando automaticamente, e a gente não abre o coração diante do Senhor, não pergunta ao Senhor: Deus, é da tua vontade que eu faça isso? Esse era o ponto aqui. Josué estava no automático, achou que por Ai ser pequena, ele podia ganhar, podia vencer a hora que ele quisesse. Qual é a aplicação que eu faço aqui nessa noite, irmãos? Quando alguém peca e esconde o pecado, essa pessoa pode até pensar que nada está acontecendo. Foi o caso de Acã. Acã estava dizendo o seguinte: eu estou de boa. Mas interessante, quando nós praticamos um pecado, e nós temos pecado oculto, abra seus ouvidos por gentileza, mais cedo ou mais tarde, isso vai afetar você. Vai respingar no seu casamento, vai respingar nos seus filhos, isso vai respingar na igreja, isso vai respingar no trabalho, isso vai atingir as pessoas ao seu redor. Um dia chegará. Um dia chegará. Isso aqui é muito sério. A pergunta que nós devemos fazer, com base no verso 2 e no verso 5, é o seguinte: por que Israel foi derrotado? Por um exército mísero em relação ao de Jericó. E eu tenho uma resposta para você. Porque Israel tinha pecado no oculto. Porque Israel nesse momento não tinha tratado o seu pecado. Deus estava com Israel em Jericó, mas Deus já não estava lutando com Israel quando chegou em Ai. Você me permite um exemplo aqui nessa noite, por gentileza? Como eu fui abençoado com a palavra aqui terça-feira, ministrada pelo seminarista Leandro. E ele pregou baseado na vida de Sansão. Em Sansão, dentro dele, existia um Acã, chamado lascívia. Mas o que me chama a atenção aqui, é que esse Acã, do capítulo 7, ele não caiu num prostíbulo. Ele não foi se prostituir lá no prostíbulo de Raabe. Não. Diferentemente de Sansão, ele não caiu no colo de Dalila. Mas ele caiu num colo tão cruel quanto o de Dalila. O colo da ganância. O colo da ganância. Ele caiu onde Judas caiu. Ele caiu onde Ananias e Safira caiu. Ele caiu onde muitos caem por se apropriarem daquilo que não é seu. O pastor Hernando Dias Lopes, há uns 15 dias mais ou menos, eu vi um riozinho dele, né? É rios, é? É, amém. Meu inglês não é essas coisas não. Pronto, eu vi um rio e ele foi feliz demais. Ele disse o seguinte: você quer conhecer uma pessoa verdadeiramente convertida? Veja como são os seus negócios. Veja como ele trata os seus negócios. Como ele faz negócio com você. Por quê, meus amados irmãos? Porque parece que integridade
é uma virtude que está em extinção. Acã não caiu na lascívia, Acã caiu na ganância. Mas vá para o verso 6 até o verso 9. Vamos dar continuidade ao texto nessa noite. Olha o que a palavra do Senhor diz. Depois da derrota, então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Ô meu irmão, o que é que Josué está fazendo aqui? Você pode dizer: pastor orando, pastor se humilhando, é verdade, mas o grande questionamento dele é o seguinte: Deus, por que isso está acontecendo, Senhor? Eu estou na tua direção, Israel está na tua direção, nós entramos aqui por permissão e direção tua. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Senhor, me diz o que está acontecendo. Eu gostaria de entender, Senhor, por que está acontecendo. Não se parece com a gente? Eu acredito que sim. Sabe por quê, irmãos? Há muita gente que não evolui. Há pessoas que se dizem cristãs, queridos, e as coisas são travadas. O comportamento é 20, 30 anos o mesmo, sabe? Não evolui. E por que não se pergunta a Deus: Senhor, onde eu estou errando? Qual é o problema da minha família, Senhor? Qual é o problema dos meus filhos, Senhor? Qual é o meu problema? Deus, eu não estou entendendo. Josué estava fazendo uma oração, irmãos, sincera diante do Senhor. E interessante, ele está orando com argumento: Deus, se nós chegamos até aqui, se nós formos derrotados e voltar para trás, é o teu nome, Senhor, que está em jogo. Nós somos o teu povo, Senhor, olha para nós. Eu posso lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite? Eu sei que a partir de mim, todos nós aqui temos feito os pedidos diante do Senhor, e não é errado você pedir. Mas eu gostaria de fazer o seguinte questionamento a mim e a você nessa noite: o que nós temos pedido a Deus é para a glória dele? Josué aqui está argumentando com Deus: Senhor, se nós voltarmos derrotados, é o teu nome que vai ser escandalizado, porque nós somos o teu povo. Então eu lhe refaço a pergunta: o que você tem pedido em oração diante do Senhor é para a glória dele? Deus vai ser glorificado? Continue. Mas se algo está dando errado e você não entende o porquê, pergunte a Deus: Senhor, onde nós estamos errando? Qual é o grande problema, Senhor, da minha casa? Qual é o grande problema da minha família? Qual é o meu grande problema? Senhor, me diz. Essa era a oração de Josué. E do verso 10 ao verso 15, Deus vai dar a direção a ele. Olha o que o Senhor fala com ele. Verso 10 ao verso 15. Olha Deus falando. Então o Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminar do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casa, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor
e cometeu um ato infame em Israel. Antes de ir para esse texto, deixe-me dizer algo aqui nessa noite. Eu fui ali numa igreja, que ela é uma igreja que ela não cresce. É interessante, ela não sai do lugar. Ela é uma igreja raquítica. Eu soube que a água da igreja, dessa igreja, é um gato. 30 metros de cano vem da casa de uma pessoa para ela. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque nesse exato momento eu chamo a sua atenção para 2 versos. Eu vou citá-los. 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Romanos 12,12. Perseverai na oração. O que é que Josué está fazendo aqui no verso 10? Josué está prostrado. Ele está de joelhos diante da arca. Ele está com as vestes rasgadas, coberto de cinza e de pó, clamando a Deus, para que Deus dê direção para ele e para o povo dele. E eu não sei se no Shekinah, a Bíblia não é clara, mas a Bíblia diz que Deus fala com ele de uma forma clara. Josué, levante-se. Em outras palavras, Josué, pare de orar. Não parece contraditório? Deus chegar para o seu povo e dizer, pare de orar. Mas é exatamente isso que Deus diz aqui no verso 10. Olhe para o verso 10. Levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. O que é que eu aprendo, queridos? Deus está dizendo aqui a Josué, não é momento de orar. Não é momento de orar. Por quê? Porque tem momentos na vida da igreja. Há momentos na vida do indivíduo que nós precisamos consertar a vida. Era isso que Deus estava dizendo a Josué. Tem momentos na vida da igreja que não adianta orar, você tem que resolver seu problema. Você tem que retirar da sua vida o que não glorifica a Deus. Você vai orar até o dia do juízo e Deus não vai ouvir. É isso que Deus está dizendo aqui a Josué. Por que eu estou dizendo isso? Queridos, abra seus ouvidos. Oração não substitui quebrantamento. Oração não substitui santificação. Oração não substitui arrependimento. Oração não substitui restituição. Oração não substitui reconciliação. O que Deus está dizendo ao povo dele aqui é o seguinte: você pode orar o quanto quiser, ou tira do meio de vocês aquilo que eu mandei tirar, ou eu não irei responder. Não adianta orar. Sabe, meus irmãos, Deus está dizendo a Josué e está dizendo a mim e a você. Deus disse a Josué, melhor dizendo, e está dizendo a mim e a você nessa noite. O segredo da nossa vitória, da vitória da igreja do Médici, da vitória na minha vida, ela é o Senhor. A igreja ela pode ter, meus queridos, um belo prédio. A igreja ela pode ter pastores preparados. A igreja pode ter métodos. A igreja pode ter estratégia. Não há nada de errado com isso. Pelo contrário, isso é muito importante. Contudo, se Deus não estiver presente no meio dela, nada disso vale a pena. Tudo isso é em vão. E o conselho de Deus aqui para Josué era esse: Josué, pare de orar e resolva a vida desse povo. Meus amados irmãos, o que é importante? Eu gostaria de dizer a você, e não é da minha alçada, mas todos nós que estamos aqui nessa noite, você tem que entender que Deus é um Deus misericordioso. Deus jamais rejeitará um coração quebrantado e contrito. Agora deixe-me lhe dar um conselho aqui. A Bíblia diz que se depois de pecar, nós nos humilharmos, nos arrependermos, está escrito que Ele ouve, perdoa os nossos pecados, nos levanta, nos dá um novo recomeço. Sim ou não? Sim. E o chamado de Deus hoje para as pessoas que estão me ouvindo aqui nessa noite, eu não sei quem é, queridos.
que você retire da sua vida aquilo que não glorifica a Deus. E vá a Ele em arrependimento, em coração quebrantado e contrito, que Deus está disposto a lhe perdoar. Mas enquanto você ou eu não fizermos isso, não adianta orar, não adianta clamar, não adianta jejuar, Deus não vai ouvir. Esse é o ponto aqui. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? O problema não é o pecado, o problema é pecar e esconder. Quem sabe, meus amados irmãos, hoje seja esse momento, para algumas pessoas aqui, não é hora de orar, mas é hora de você colocar a sua vida em ordem. Deus está chamando, eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando aqui nessa noite. Deus está chamando pessoas para colocar a vida em ordem. E eu vou adiante. Deus não mandou você ir a determinados lugares que você está indo. Não mandou. Sabe por que eu estou dizendo isso? Vou lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Deus sabia que foi Acã que pecou? Claro, irmãos. Mas o que me intriga é porque Deus não disse logo que era Acã. Mas Ele resolveu submeter o povo a esse processo. E por quê? Eu vou lhe dar duas razões. Porque Deus submeteu o povo a esse processo. Primeiro, para que o povo dele entendesse que o pecado de uma só pessoa é responsabilidade de todos. A igreja do presidente Médici, como toda a igreja evangélica, nós temos que ter misericórdia daquele que pecou. Mas o que está em pecado hoje aqui nessa noite, eu quero lhe dizer, confesse-o, abandone-o, deixe, e se volte com o espírito quebrantado ao Senhor, porque Ele está disposto a lhe dar um novo recomeço. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja não pode ser conhecida pelos escândalos, mas pela santidade. Abra seus ouvidos. Há uma frase hoje muito proclamada em redes sociais, né? Eu vejo muitas pessoas, ninguém daqui, por favor, tá bom, irmão? Coloca isso. Mas eu vejo muitas pessoas dizendo o seguinte: ninguém paga minhas contas, eu faço o que eu quero. Nós que somos cristãos, nós devemos reverência, satisfação, a palavra é essa, a Deus. Mas nós devemos satisfação também às pessoas. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Onde o sal chega, provoca sede. Onde a luz chega, as trevas batem em retirada. No ambiente onde você estiver, pode ser o mais promíscuo que tiver, você é luz. Você é luz. Você é diferente. Você não anda como os demais, você anda na contramão. Você é luz. Você não precisa mostrar aos seus colegas de trabalho que você é descolado. Não. Deus lhe chamou à santidade. A santidade. Amém, queridos? Louvado seja Deus por isso. Mas há um segundo motivo. Porque Deus envolveu o povo nesse processo. Para que o povo fizesse um autoexame. Ô meus irmãos, imagine uma coisa aqui comigo. Eu fico imaginando essa noite em Israel. Essa noite em Israel. Que noite dolorosa. Porque Deus manda que todas as famílias se reúnam em casa. E eu fico imaginando os pais de família chegando para os seus filhos e dizendo: filho, foi você. Filha, foi você. Amanhã Deus irá revelar quem é quem. Você pode imaginar isso? Mas por que Deus fez isso? Pastor, para promover,
para promover sofrimento, não. Qual o objetivo de Deus dar toda aquela noite a Israel, meu irmão? Para que o povo sondasse o seu coração e analisasse se estava sendo bênção ou tropeço. Permita-me aqui uma aplicação nessa noite. Hoje Deus está trazendo uma palavra para mim e para você, para sondar o seu coração. O que você tem sido? Bênção ou pedra de tropeço? Uma noite inteira para que aquele povo se arrependesse. Se arrependesse. Você entende isso? 16 ao 21. Aqui está a descoberta. Olha o que diz o verso 16 em diante. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos. E a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá. E a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem. E a família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem. O indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor Deus de Israel, e renda louvores a Ele, e conte-me agora o que você fez, não me esconda nada. Verso 20. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata, e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. O que se passava na cabeça de Acã durante toda aquela noite, quando o povo se reuniu? Eu vou dizer a você: Josué está blefando. Jamais vão me descobrir. Não tem como saber que fui eu. Vou ficar no meu lugar. Não vou dizer nada a ninguém. Escute-me o que eu vou dizer aqui. Eu já disse outras vezes aqui na igreja. Deus não permite que um filho dele peque em paz. Deus vai lá onde ele está. É o que está acontecendo aqui. Sabe? Josué, Acã, perdão. Ele pensa que nunca chegará nele. Mas interessante que o verso 20 e 21 é quando a ficha cai e ele entende que não dá mais para continuar. Meus amados irmãos, eu entendo que Acã se arrependeu. Por que eu digo isso? Porque quando chega até ele, uma coisa interessante no verso 20 e 21, ele não coloca a culpa em ninguém. Se ele não tivesse se arrependido, ele poderia ter dito o seguinte: mas Josué, eu sou teu soldado. Com o soldo que tu me paga, tu quer que eu viva como? Eu peguei aquela prata, eu peguei aquele ouro, porque o salário é insuficiente. Se o salário é insuficiente, eu tive que fazer isso mesmo. Ele não disse isso. Ele disse: fui eu. Eu fiz assim e assim. O culpado sou eu. Ele não culpa Josué. Ele não culpa outras pessoas de maneira alguma. Sabe por quê? Quem está arrependido não diz mas diz o seguinte: quem está arrependido assume: eu pequei, a responsabilidade é minha. Permita-me, irmãos, mais um parênteses aqui com base em Sansão. Leandro pregava terça-feira aqui, como aquela palavra falou no meu coração. E uma pessoa me perguntava se Sansão teria sido salvo ou não. Eu acredito que sim. O nome dele está nos Heróis da Fé, Hebreus capítulo 11.
E lá no livro de Juízes, capítulo 16, antes de derrubar aquelas duas torres, aquelas duas colunas, ele diz o seguinte: Senhor, lembra-te de mim. Você hoje aqui nessa noite, me acompanhando de forma remota, você pode estar vivendo na sua vida no mais profundo lamaçal do pecado. Mas se hoje você clamar ao Senhor assim: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-se? Esse Deus, Ele é misericordioso. Ele é perdoador. Não há, irmãos, pecado que Ele não possa perdoar. Não há. Hoje à noite, arrependa-se. Volte-se para o Senhor. Clame ao Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui de novo, arrependido, quebrado, mas Senhor, eu quero voltar para Ti. Ele te aceita. Ele é o pai do filho pródigo. Ele é o pai do filho pródigo, que faz festa quando volta. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos terminar? Verso 22 ao 26. Aqui estão as consequências, irmãos. Olha o que o texto nos diz. Depois de confessar do pecado, verso 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã. E eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor, que significa vale da desgraça. Josué disse a Acã: por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso, aquele lugar se chama o Vale de Acó, até o dia de hoje. Meus amados irmãos, eu acredito que a confissão de Acã foi sincera. Porém, o fato de Deus nos perdoar não significa que Ele nos livra das consequências do pecado. Uma coisa me chamou a atenção aqui, que por conta desse pecado de Acã, 36 pais de famílias perderam a vida. O que é que eu aprendo aqui? O fato de alguém pedir perdão e ser perdoado não elimina a obrigação de reparar o erro. Talvez você esteja aqui nessa noite e você diga ao seu coração: eu perdoei fulano. Mas a minha palavra para você nessa noite é o seguinte: você reparou o erro? Você foi aquela pessoa e disse que errou? Você foi aquela pessoa e disse que a machucou? Perdoou, amém. Está perdoado, amém. Mas sua obrigação é com certeza reparar o erro. Se seu pecado é contra Deus, é só você e Deus. Mas se seu pecado é contra alguém, é você e aquela pessoa. Se seu pecado é contra a igreja, você tem que confessar de forma pública. Tem que ser tratado dessa maneira. Não é trágico isso aqui que aconteceu com Acã? No Antigo Testamento, era castigado com a morte. Ele foi responsável pela morte de 36 homens. Era olho por olho, dente por dente. Acã tinha que ser morto. Mas eu me fiz uma pergunta: por que a família? Sabe por quê? Porque era impossível Acã ter escondido aquilo, e os filhos ou filhas e a esposa não saberem. Foi pregado aqui um dia aqui, né? Pecado de omissão. Você vê o erro
e se cala, porque é conivente. A realidade, não é conivente a palavra, perdão, é conveniente para você. Você não quer se envolver. Você sabe que está errado. Você sabe que o cara é um velhaco, por exemplo. E você em amor não tem, irmãos, a coragem de ir lá e repreendê-lo. Ah, pastor, isso é uma obrigação sua. Meu querido, a obrigação é nossa. O pecado de um é o pecado de todos. Né? É o pecado de todos. Se você sabe que alguém está errado em amor, é sua obrigação corrigi-lo, ajudá-lo a sair daquilo, e não ser conivente, não passar a mão. Verso 26, a gente encerra aqui. Olha o que o texto diz. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso, aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. É muito comum a gente fazer monumentos, fazer estátuas, para destacar coisas boas. Não é verdade? Uma inauguração, uma obra, uma vitória. É muito normal a gente fazer monumento. Mas interessante, porque um monumento aqui de pedras, onde uma família foi apedrejada e foi queimada. Não é intrigante? Por que Deus manda que faça aquele montão de pedras em cima de uma família que foi apedrejada e queimada? Qual é a resposta? Deus não queria que o povo dele se esquecesse daquilo. Por quê, pastor? Talvez 30, 40, 50 anos depois, um israelita passando por ali, e um filho perguntasse: ô pai, o que significa aquele montão de pedras? Por porquê daquele monte de pedras? Certamente o pai diria ao seu filho o seguinte, contaria a história de Acã, e diria o seguinte: meu filho, se Deus é conosco, nós sempre seremos maioria, mas se Deus for contra nós, nós estaremos perdidos. Quem sabe aquele mesmo homem passeando com a sua filha, e olhasse para aquele montão de pedras, ele podia dizer: essa pedra nos lembra que só há uma coisa que nos coloca contra o Senhor, é o pecado oculto. Portanto, querida, ele dizendo à filha: acerte a sua vida. Qual, irmãos, é a minha expectativa nessa noite para a gente fechar aqui? Duas breves aplicações desse texto. Espere o tempo do Senhor em sua vida. Quando Israel derrotasse Ai, o despojo de Ai seria para Acã. Acã não precisava tomar algo precipitado. Deus não tarda, irmãos. Deus não falha. Não queira para você aquilo que não é seu. Não queira para você aquilo que não é seu. E mais, no tempo de Deus, tudo tem um tempo na nossa vida. Tudo há um tempo na nossa vida. Aguarde. Como sempre dizemos aqui, né? Não pule etapas. Esse é o primeiro ponto aqui que nós estamos vendo, né? Segunda aplicação. Deus nos perdoa. Após a confissão, após a admissão e após a eliminação do nosso pecado. Meus amados irmãos, eu gostaria de dizer algo aqui para você. Eu não sei se você tem algo no oculto e no escondido. Mas meu clamor nessa noite, juntamente com a igreja, vai ser que hoje, você consiga restaurar a sua vida. Pedir perdão ao Senhor, ser perdoado e continuar. Sabe por quê? Ele nos trouxe aqui porque Ele nos ama. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, lembre-se que só há uma coisa que faz com que Deus afaste de nós: o pecado não confessado.